Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. E nesse trimestre estamos tratando sobre o corpo de Cristo. E hoje já estamos na lição de número 9, onde vai tratar o batismo, a primeira ordenança da igreja. É uma ordem de Jesus para a sua igreja. O texto áureo está lá em Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um modelo, é o padrão determinado por Jesus. A verdade prática vai dizer: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Temos que obedecer, por isso que está em vermelho. O batismo é uma ordem de Jesus. Pois bem, e nós vemos também que no conteúdo de hoje nós temos lá o pressuposto bíblico doutrinário, então vamos ter base bíblica para isso. O batismo era uma coisa antiga, tem que ser cumprida nos dias atuais. O tópico 2, o símbolo e o propósito do batismo, e o 3, a fórmula e o método desse batismo. Temos alguns objetivos, que é pontuar essas doutrinas bíblicas, explicar esse símbolo e o propósito do batismo e também a sua fórmula e método. A palavra-chave não poderia ser outra, é o batismo, que do grego baptizo significa imergir, submergir, cobrir com água. É essa foto aí mesmo, você mergulha totalmente a pessoa em água, segundo o dicionário Wycliffe. Nós temos também como pressuposto, como base bíblica, né? Nós temos o batismo por imersão. Então nós vamos ver 3 curiosidades, 3 tipos de batismos praticados na atualidade. Nós temos por imersão, que é defendido pelos batistas e por nós assembleanos também. O que é isso? É imergir totalmente o corpo na água como um símbolo de sepultamento para o pecado e o ressurgimento para uma nova vida em Cristo. É o que diz lá na leitura bíblica em classe, em Romanos 6, 3, 5. O que ele está querendo dizer? Que uma vez que você mergulha totalmente em água, isso simboliza um sepultamento para o pecado, é abandonar o pecado, as coisas velhas se passaram, e uma vez que você submerge, você está levantando em novidade de vida, agora uma nova criatura em Cristo Jesus. E Romanos 6,3 é categórico nessa explicação. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Tá vendo? Fomos batizados na morte de Cristo. Olha o simbolismo aí, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Sepultamos o nosso pecado, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então veja o simbolismo do batismo para nós. Imergimos para o pecado, abandonamos o pecado e nós subimos em novidade de vida em Cristo Jesus. Um outro tipo de batismo é por derramamento de água, e muito praticado pelos católicos e também pelos reformistas. O que simboliza isso? É um derramamento do Espírito Santo na vida da pessoa. É isso que ele simboliza. E temos um outro também, que é o batismo por aspersão. O que é isso? É purificação dos pecados pelo sangue de Jesus, é o que simboliza. Mas o que seria um batismo por aspersão? A imagem talvez não está dando para ver direito, mas é você jogar água na pessoa. Em Salmo 51, Davi, quando está orando, pedindo perdão por seus pecados, ele fala: purifica-me com isopo. Isopo é um instrumento de aspergir água nas pessoas. E o simbolismo dessa forma de batismo é a purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. É praticado por reformistas, metodistas e também anglicano. Agora sim, há uma grande divergência no tocante ao batismo, mas no seu original, porque batismo você vai encontrar tanto no grego bapto quanto no grego baptizo, e o bapto quer dizer mergulhar, molhar, umedecer, lavar. Perceba que é mais superficial, é aquela molhada, e você vai encontrar esse termo em Daniel 4,33, quando Nabucodonosor foi molhado com o orvalho que descia do céu. Esse é o bapto, enquanto que o baptizo é imergir, submergir, cobrir com água. Você vai encontrar essa referência no original baptizo em Mateus 3,6, quando João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. Esse batizava aí está no grego baptizo, então ele submergia as pessoas mesmo.
Atos 8:38, nós vemos Filipe batizando o etíope eunuco. Lembra, eunuco, esse etíope, ele foi para Jerusalém adorar o Senhor, e na volta ele fica na dúvida e quer conhecer, quer entender melhor Cristo Jesus. E o Espírito Santo fala para Filipe: Filipe, vá até, desce Jerusalém sentido Gaza, e você vai encontrar o eunuco, o etíope, vai lá e prega para ele. Filipe prega, e no momento da pregação, o coração desse eunuco estava fervendo, e ele falou: o que impede para que eu seja batizado aqui? Aí o Filipe disse: nada, desceram. E no grego esse batizar aqui significa baptizo, submergir. Então o eunuco foi submerso em águas e batizado. Nós vemos também esse termo em 2 Reis 5, 10, 14. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Esse mergulhar é submergir totalmente. Há uma curiosidade: em 200 a.C., este poeta grego e também médico por nome Nicander, ele fez uma comparação entre bapto e baptizo. Ele diz que bapto é mergulhar temporariamente, é um mergulho rápido, enquanto que o baptizo é um mergulho permanente e produz uma mudança permanente. E para isso ele cita um exemplo de um legume que transformará depois em picles. Como que é isso? Você pega o simples legume e mergulha ele em água e ferventa ele. Ele vai cozinhar, mas ele vai ficar pouco tempo na água. Você tira da água e mergulha agora no picles, ou seja, mergulha agora no vinagre. É ali que ele vai se tornar um picles. O que acontece quando ele fica mergulhado no vinagre? Ele vai permanentemente permanecer no vinagre, senão ele não é um picles. E quando ele está submerso no vinagre, ele sofre uma transformação. Os lactobacilos vivos, ele se fermenta e ele transforma os lactobacilos vivos e dá um sabor diferente àquele legume. Então veja, esse Nicander, ele compara o bapto como aquele mergulho mais superficial, rápido para ferver. Depois você tira e deixa no vinagre permanentemente e vai mudar o seu sabor permanentemente. É por isso que o batismo por imersão é a mudança permanentemente. Deixa o velho homem e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma pergunta: o batismo é um sacramento ou é uma ordenança? O batismo, respondendo essa pergunta, é uma ordenança, é uma ordem, é um memorial. Jesus disse isso em Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordem de quem isso aqui e desse jeito? De Jesus. Ele dando essa ordem. Mas o que é o sacramento? Sacramento é uma crença de que a salvação só é alcançada por meio de ritos sagrados. Como assim? Eu tenho que me batizar. Se eu me batizo, então agora eu sou salvo. Ah, mas e se eu não me batizar? Então você não está salvo. É a crença de uma minoria das pessoas. Acreditam que o batismo é um sacramento. Como assim? É a crença de que a salvação, eu só posso ser salvo por meio de ritos sagrados, como por exemplo o batismo. Mas o batismo não é um sacramento. Eu não preciso ser salvo. Para eu ser salvo, eu não preciso do batismo. Por exemplo, Jesus citou isso, o ladrão lá na cruz. Ele estava morrendo e Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele não batizou. Então, se fosse um sacramento, ele não seria salvo. Mas se o próprio Cristo diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, prova de que o batismo não é um sacramento, e sim uma ordem de Jesus. E por eu ser servo de Jesus, ter aceitado Jesus, eu tenho que cumprir essa ordem de descer as águas batismais. Mas se não deu tempo, está lá no leito de dor, de enfermidade, a pessoa aceitou Jesus ali porque ela não se batizou, não cumpriu ali o sacramento, ela não tem nada a ver, ela será salva sim, porque não é um sacramento, é apenas um memorial, é apenas uma ordem de Jesus que deve ser cumprida assim. Tá bom? Vamos para um outro ponto. O batismo deve ser feito em adultos ou em crianças? Só em adultos ou em crianças, somente crianças? Veja a foto aí que está submergindo uma criança. É batismo por imersão. Mas, meu querido, desde quando uma criança tem consciência do pecado? Porque se o batismo simboliza o sepultamento do pecado e você tem consciência disso, como que uma criança sabe que ela tem pecado? Então, a partir dos 12 anos aproximadamente, né, é o período ideal para que um adolescente ele desça as águas batismais. No mínimo 12 anos. Porque com 12 anos eles já são grandinhos, já sabem o que é certo, já sabem o que é errado, sabem o que é Cristo, igreja. Ele tem conhecimento de decisão também, né? Então, a partir dos 12 é uma idade assim, considerado mínimo para que ela possa tomar a decisão e ter consciência do que está acontecendo. Uma criança, ela não
pode ser batizada, ela nem sabe o que está acontecendo, né? Uma criança não se batiza. Por quê? Porque Cristo diz o seguinte, ó, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O próprio Cristo já está dizendo, essas crianças já são salvas, delas é o reino dos céus. Mateus 19:14. Então criança não se batiza, mas a gente apresenta em oração a Deus lá no templo. Em Lucas 2, 21, 22, nós vemos que o próprio Cristo, quando bebezinho, foi apresentado e cumprindo-se os dias da purificação, ou seja, 40 dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram quem? Jesus a Jerusalém, para o apresentar. Então Jesus não foi batizado quando criança, ele foi apresentado em oração a Deus. É o costume que nós temos e exercitamos porque é bíblico. Então batismo em criança, principalmente por imersão, a criança vai beber água, ela não tem noção, mergulhando na água, ela está respirando. Então não tem lógica, né, meus queridos? Qual é o símbolo agora e o propósito do batismo? Um símbolo é a união do crente com Cristo. Então o símbolo do batismo é a união do crente com Cristo. Submergir, morte e o sepultamento de Cristo. E quando ele emerge da água, né, não é águia, né? Emerge da água é a ressurreição de Cristo. Olha lá, Romanos 6,3, foi o que eu citei, e o mais interessante, em Colossenses 2,12 diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasses pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então fomos sepultados no batismo com Jesus Cristo, por Jesus Cristo, é um simbolismo, né? Nele também, Jesus, ressuscitamos quando emergimos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Vamos ver agora qual é o propósito do batismo. O propósito é único, testemunho público, testemunhar para as pessoas a nossa fé e a nossa novidade de vida em Cristo Jesus. Pedro, quando pregou, 3.000 almas se converteram a Cristo e desceram as águas batismais para dizer ao mundo, eu hoje professo a Cristo, entrego minha vida a Cristo. Colossenses 2,6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então eu cumpro, é necessário nascer de novo. Olha essa figura aí, lá do lado direito aqui, ó, começa a nascer de novo, nascer, daqui a pouco está grande, dando frutos bonitos e viçosos. Maravilha. Vamos ver um outro ponto agora. Qual é, ainda falando da fórmula e método do batismo, qual é a fórmula? A fórmula é trinitária, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quem disse isso? Jesus, lá em Mateus 28:19, que é o nosso texto áureo, né? Dizendo assim, olha, portanto ide, Jesus está falando, vão e ensine todas as nações e batize-as em água por imersão. Se batizando-as é o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então veja, essa é a fórmula, não tem por que eu fugir disso. Mas tem alguns, e principalmente os unicistas, que eles defendem eu batizar somente em nome de Jesus, e tem texto bíblico que eles se baseiam. Por exemplo, isso é uma doutrina modalista que nós não adotamos e descartamos. Então os unicistas, eles sim, eles acabam defendendo isso. E o que eles defendem, os unicistas? Eles defendem que Deus, ele se manifestou, né, em carne. Quando Jesus veio, o próprio Deus se manifestou em carne e não em três pessoas distintas. Ou seja, o Deus Trino, que é um Deus único, ele se manifesta, é isso que eles defendem, né? Ele se manifesta em carne e não em três pessoas distintas. E nós cremos que Jesus, o Deus Filho, se manifestou em carne, mas também junto com a presença do Espírito Santo e o Deus Pai, né? E nós vemos isso no próprio batismo nas águas de Jesus. Quando João Batista está batizando ele fala, eis que vejo os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele vê uma pomba, né, que simboliza o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e uma voz de Deus dizendo, eis aí o meu Filho amado em quem me comprazo. Então você vê a presença trinitária, a presença desse Deus Trino, sim, aqui se manifestado em Jesus Cristo, enquanto que os unicistas já acreditam que não, Deus se manifestou em carne e não em três pessoas. E essa doutrina modalista diz que o batismo tem que ser em nome de Jesus, e ele se baseia em Atos 2,38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eita, Pedro falou que tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Peraí, vamos entender, vamos interpretar,
o que Pedro está querendo dizer é o que está em amarelo aqui na última linha. Olha, na verdade o que Pedro está dizendo, seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele está querendo dizer, seja batizado na autoridade do nome de Jesus Cristo, isto é, naquilo que Jesus fez e ensinou. Então sejam batizados na autoridade do nome de Jesus, naquilo que ele fez e ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? Jesus deu a fórmula em Mateus 28:19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O próprio Cristo deu a fórmula, não tem como errar. Agora sim, qual é o método dado também por Jesus e como Jesus foi batizado? Por imersão, igual os senhores estão vendo aí, a gente já explicou. Concluindo a aula de hoje, nós vamos perceber que, embora o batismo não tenha atribuição na salvação, ou seja, no sacramento, como alguns acreditam que o batismo é, eu não preciso de batismo, ser batizado para ser salvo. Mesmo assim, o crente em Jesus pratica o batismo porque isso o identifica com Cristo e torna pública sua confissão de fé. Portanto, meus irmãos, guardemos essa palavra. Aqueles que ainda não se batizaram em águas estão em dúvida porque já aceitou Jesus, então agora chegou o momento de tornar pública a sua fé, descendo as águas batismais. Que Deus te abençoe e tenha uma boa aula em nome de Jesus.